A melhor rádio web do Brasil. Programa Paiaiá. Apresentação Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados, boa tarde. 12 horas 4 minutos em São Paulo, horário brasileiro de verão. Hoje, sábado, 28 de outubro de 2017. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br. E a você também que está conectado com a gente através do nosso aplicativo Rádio Conectados FunSai. Se você não tem, aproveite aí e instale no seu Android ou iOS, porque, como diz um amigo meu, ele é de grátis, né? Não se esqueça também que você pode mandar suas mensagens para o WhatsApp. Adicione o WhatsApp da Rádio Conectados aos seus contatos. O DDD é 11 aqui de São Paulo, 98767-9549. Repetindo aí para você não esquecer, o DDD é 11 aqui de Sampa, 98767-9549. Não deixe também de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Paiaiá na Conectados. Tem também a página da Rádio Conectados, que é a facebook.com/Rádio Web Conectados. E você pode também se inscrever no canal da Rádio Conectados no YouTube, youtube.com/Conectados Rádio. Muito obrigado também a todos vocês que já estão conectados com a gente aqui na nossa live, no Facebook. Muito obrigado a todos vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto importante, né? Assunto que é tema aí de rodas de bate-papo nos botecos, nas ruas, nos ônibus, nos trens, nas filas de emprego também. E eu trago aqui comigo um convidado muito especial. Ele é professor, recebeu 5 importantes prêmios, entre eles estão homenagens da Academia Brasileira de Artes, Ciência, História e Literatura, a ABRASC, mestre em Direito Difuso, doutor em Direito Fundamental, pós-doutorando em Relações Internacionais, imortal, claro, pela ABRASC, comendador pela Soberana Ordem da Cruz de Malta, mais de 34 livros escritos, cavaleiro da Ordem de São Paulo e São Pedro, recentemente foi homenageado pela ONU com o título de Cavaleiro da Legião Internacional, é vice-presidente da Academia Paulistana de Letras e Cultura, a CLASP. Eu recebo aqui orgulhosamente professor ou doutor Jamil Hassan. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Carlos. É uma alegria estar aqui com vocês hoje, dividir um pouquinho de informação com vocês e prestar alguns esclarecimentos. Muito obrigado pela oportunidade, amigo. Obrigado pela aceitação do convite, né? Fico muito honrado aqui com a sua presença, que só engrandece o programa. Sabe que você é um amigo que mora no coração e é de longa data, né? E o pessoal que está escutando a gente, saibam que eu gosto muito de participar, de estar aqui com vocês. E o nosso amigo Carlos hoje me deu essa oportunidade. Nós vamos conversar sobre alguns assuntos que estão aí em roda, esclarecer algumas dúvidas. E eu prometo, não vou falar nada de forma jurídica. Vamos deixar o assunto bem claro, bem leve. Vamos falar mal dos outros apenas, né? Exatamente. Doutor, diga, meu querido. Para começar aqui, vamos lá. O presidente da República, usando da atribuição, lhe confere o artigo 180 da Constituição, fica aprovada a consolidação das leis do trabalho, a CLT, que entrou em vigor em 1º de maio de 1943, pelo presidente Getúlio Vargas. Que foi a coisa mais porca que já aconteceu na história moderna desse país. Mas eu já vou esclarecer por quê. Não me critiquem, eu só vou contar por quê. Exatamente. 74 anos depois, exato 74... Agora, no aniversário de 74 anos da CLT, dessa porquice, veio a segunda porquice. Entra em vigor as novas diretrizes. Alterações, isso. Exatamente. A minha primeira pergunta, porque há muito se fala isso, desde que começou a bate-papo sobre a reforma trabalhista, vai tirar direitos do trabalhador, vai tirar direito, vai, não vai. Minha pergunta é, o trabalhador está sendo lesado, está perdendo algum direito? Não!
Posso falar de novo? Não está perdendo nenhum direito. E é sobre isso que a gente vai começar a falar. Deixa eu contar uma coisa para você, Carlos, antes que as pessoas comecem a me xingar. CLT. A CLT é a maior enganação política moderna. CLT é consolidação da legislação trabalhista. O que foi isso? Nosso querido Getúlio Vargas, um grande ditador, fascista, que não valia muita coisa, corrupto até dizer chega, e desculpem, entre aspas, não acreditem no que os livros de história das escolas contam. Vão estudar história de verdade para conhecer a fundo quem ele era como pessoa. Bom, o que o Getúlio Vargas fez? No movimento populista, ele pegou toda a legislação que já existia à época de caráter trabalhista e juntou numa coisa só. Então ele pegou lá o que era a legislação aplicável aos metroviários da época, aos químicos, aos professores, juntou tudo, renumerou os artigos e passou a chamar aquilo de legislação trabalhista. A CLT não é código trabalhista. A CLT é uma consolidação, ou seja, eu peguei todas as normas que existiam na época, juntei num livro só, e por causa disso, Getúlio Vargas passou a ser chamado de pai dos pobres. Pai dos pobres, vírgula, amante dos ricos, né? Sim. Porque ele agradou a sociedade operária com aquele imbróglio, aquela porqueira que era a CLT, que é uma porcaria até hoje, nós vamos falar sobre isso, e em relação aos empresários da época, ele continuou lá financiando, recebendo propina, né? Bom, esse é um problema histórico-político. Bom, mas a CLT, na verdade, nunca foi uma legislação trabalhista. É um apanhado de coisas que colocaram ali. Tanto é que quando você pega a CLT para ler, existem vários trechos que se repetem. Eu tenho uma legislação lá dos bancários, específica, que ela se repete em parte com os metroviários. Aí eu pego uma parte dos químicos que fica igual ao trabalho da mulher. Então é uma coisa desnecessária. Tem quase 908 artigos, se eu não me engano, e mais da metade lá está repetindo. Se repetem, né? Sim. Então a primeira reforma que deveria fazer é limpar a CLT e tirar os artigos repetidos, deixar uma coisinha mais enxuta. Segunda coisa, vê essa alteração aí e o pessoal mete o pau, falando, pelo amor de Deus, perdemos os direitos, tal. Vamos falar sobre momentos históricos atuais. Na década de 2010, iniciou-se um projeto de renovação legislativa brasileira. E não foi no governo do presidente atual, que fique claro. Esse é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, é um projeto político, um projeto para o Estado brasileiro. Então, nesse pacote, entrou a ideia de reformar o Código Civil, que embora esteja aí em vigor desde 2003, é uma outra porcaria, é um ranço do período do regime militar. O nosso ex-presidente Lula, por exemplo, só para fazer uma pauta, um ponto, ele promulgou a CLT, mas na verdade a redação é de 73. Ela ficou pronta no regime militar e só assinou e entrou em vigor, de forma literal, sem mudar absolutamente nada. Já passou por 60 reformas e continua desatualizado o negócio. Então, nesse projeto do governo atual, de Estado, havia a modernização do sistema jurídico. De que forma? Reformar o Código Penal, nem precisamos dizer que o nosso Código Penal é um lixo. Reformar o Código Civil, que muito embora tenha aí apenas 14 anos, é uma legislação desatualizada. Reformar o Código de Defesa do Consumidor, reformar o Código de Processo Civil, reformar o Código de Processo Penal e a CLT. Só que como houveram esses embrólios políticos que a gente sempre vê noticiado, esse projeto foi meio que abandonado. A Previdência também está nesse pacote de renovação, né? E aí houve esse abandono e acabou tomando um viés político. Isso que estragou o negócio. Então tudo virou política. Ninguém se discute direito. Todo mundo discute política. Que isso é a cabeça do pessoal da direita, isso é a cabeça do pessoal da esquerda. Não. A alteração da legislação é necessária para que nós retomemos as nossas vidas de forma decente. Do jeito que está, não dá para ficar. Vejam, o que mudou na CLT? Essa legislação, ela deu mais autonomia para o trabalhador e o empresário. Não é que houve uma perda de direitos, houve uma flexibilização, porque tudo era muito rígido. Eu não podia negociar certos pontos. E agora eu estou autorizado a negociar. Só isso que mudou. Eu vou passar o que pode e o que não pode daqui a pouco, mas foi basicamente isso que mudou. Flexibilizou, deu autonomia. Eu te passo até, agradecendo aqui o pessoal que está na nossa live aqui, a Valentim Honorato, Sara Ramos, Lenivan Silva,
minha esposa Gleice Fonseca, Oswaldo... então não pode falar besteira, a esposa está escutando, hein? Não pode. Cuidado. Rogério Costa, Josiel lá no Piauí, Antônio Matos aqui em Ribeirão Preto, em São Paulo, ouvindo a gente. A Joélia Menezes manda aqui uma pergunta. Vamos lá. Gostaria de saber, gostaria que ele respondesse o que ele acha dessas mudanças nas leis trabalhistas, o que a gente vai falar. Sim. Se melhora ou piora para os trabalhadores. Obrigado, Joélia, ela que está em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. É a mineira linda. Vamos lá, vamos esclarecer alguns detalhes. Esqueçam agora legislação trabalhista. Vamos falar do movimento mundial. Quando você olha para a Europa, o país que menos gera emprego e que tem mais evasão de empresas é a França. Porque a França tem uma legislação trabalhista muito próxima do que a brasileira. É o país que tem a legislação mais parecida? Mais parecida com a brasileira. É a França. Então você olha para a França, você vê desemprego, uma renda decrescente e as empresas todas fugindo da França. Por quê? Movimento sindical extremamente forte, a política social extremamente pesada, forte, né? Tem o peso de uma CLT para um custo europeu. Então o que acontece? As empresas acabam fugindo de lá e acabam produzindo em outros países periféricos dentro do bloco e vendendo para a França. E a França hoje experimenta um processo de diminuição do seu parque industrial e geração de desemprego. Agora vamos para outra situação. O Brasil está no maior perrengue. Aonde as pessoas vão procurar emprego? Estados Unidos. É isso que eu queria chegar. Ponto. Antes de mandar um abraço no Josué Vieira lá na Bahia ouvindo a gente, muito obrigado. As pessoas falam de direitos trabalhistas. Dos principais países de primeiro mundo não tem 13º, não tem seguro-desemprego, não tem um monte de coisa, não tem. Tudo é negociável. Tudo é negociável. As pessoas querem ir para esses lugares. Para esses lugares trabalhar. Por que brigam tanto aqui? Então, se fosse bom, por que não fica aqui para receber 13º? Eu adoro receber 13º, pelo amor de Deus, não vamos dizer que não gosto. Mas vamos olhar de uma forma macroeconômica, vamos olhar para a sociedade como um todo, né? A coisa está ruim, a maioria das pessoas, inclusive em Minas, né? Governador Valadares é uma das cidades que mais manda pessoas para os Estados Unidos trabalhar. Né? Não sabia desse dado. É uma coisa interessante. É uma cidade que manda muita gente trabalhar nos Estados Unidos. E veja, nos Estados Unidos não existe legislação trabalhista, não existe justiça do trabalho, não se fala em férias, aviso prévio, fundo de garantia. E as pessoas adoram ir para esses países trabalhar porque aqui não existe oportunidade. Bom, aqui não existe oportunidade porque é muito caro você ter um empregado. Não é barato ter empregado. É um absurdo o Estado cobrar imposto do empregador por gerar emprego. Isso não existe isso. Melhor, desculpe, existe no Brasil. O empresário é penalizado por ter empregados. Vamos lá, eu tenho uma empresa. Se eu contratar 3 empregados e depois desistir e quiser demiti-los, vai me custar muito caro. Aviso prévio, fundo de garantia, a multa do fundo de garantia é muito pesada, né, e outros direitos trabalhistas que eu vou ter que pagar. Então eu prefiro não contratar ou contratar sem registro, que é pior ainda. Né? Então, nós temos que pensar, nós precisamos evoluir, o Estado brasileiro precisa evoluir, nós não podemos ficar mais presos a essas situações anteriores, nessas situações do Estado velho, do Estado velho que eu falo desse Estado do primeiro e segundo metade do século XX. Precisamos evoluir, nós precisamos afastar o Estado das nossas vidas particulares e nós comandarmos a nossa vida. Não cabe ao Estado dizer para mim que eu não posso trabalhar para fulano se ele não me pagar 13º. Se eu estiver necessitado, eu vou aceitar trabalhar sem o 13º, porque o Estado não me sustenta. Eu prefiro não receber o 13º e ter emprego, porque o Estado não me sustenta. Diga. Eu vou começar aqui agora de forma didática. Ah, meu Deus, agora vem as facadas. Vamos lá. Devagarzinho que eu não aprendi tudo, hein? Não, né? Há sempre uma chance da gente aprender. É isso aí, garoto. Exatamente. As pessoas também têm uma certa preocupação, falando de direito, com férias. Férias. O que é que muda nas férias? Bom, aí eu pergunto o seguinte, antes de você iniciar a sua resposta. As pessoas têm medo, por exemplo, com essa flexibilização das férias que o patrão imponha a tirar. Explica a nova regra das férias, por Vamos favor. lá. Eu vou falar como era e como ficará. Por favor. Como era? Você tem que tirar férias num período chamado de período concessivo. Então você entra numa empresa, os primeiros 12 meses é chamado de período aquisitivo, onde você trabalha para adquirir direito às férias.
Adquirir o direito às férias, você tem que tirar essas férias no segundo período, que é chamado de concessivo. As suas férias têm um prazo de duração de 30 dias. Esses 30 dias devem se iniciar e terminar dentro desse segundo período chamado de concessivo. Por motivos excepcionais, essas suas férias de 30 dias podem ser fracionadas em 2 períodos. Um dos quais, ou melhor, nenhum deles, inferior a 10 dias. Isso é o modelo atual. Como ficará? As suas férias continuam de 30 dias, pode ser fracionado em 3 períodos, um deles nunca inferior a 15 dias. É isso que mudou. Não é que você perdeu férias, agora suas férias podem ser fracionadas mais do que 2 vezes. Antes, pela lei, 2 vezes, agora 3. Antes você podia ter um período mínimo de 10, agora o mínimo é de 15, então você não perdeu férias, eu flexibilizei. De repente, você não quer tirar os 30 dias de férias agora. Você quer tirar 15 e aproveitar uns 10 dias junto com a família, com as férias escolares, com as férias da sua esposa. Antes não podia. Agora, eu posso negociar isso com o meu empregador. E tudo isso desde que esteja acordado entre as partes. Exatamente, desde que faça parte do contrato de trabalho. Então essa ideia de que eu perdi férias, não, mentira, isso é papo de político de botequim, não acredite, você não perdeu. Eu vou só dar um parênteses. O que acontecia? A CLT se intrometia demais em assuntos que não eram dela, que caberia uma negociação direta entre empregado e empregador. Eu, empregado, quero assim, só que a CLT não permitia. E o empregador não podia fazer. Porque se ele fizesse, estava fazendo errado, e ela processava ele e ganhava de novo. Agora, o que está acontecendo é um afastamento do Estado das relações de trabalho, que deveria se afastar de muita coisa, não só da relação de trabalho, né? Mas ele está se afastando. E as pessoas mal intencionadas estão vendendo a ideia de que isso é uma perda de direito. Não é. Você está recebendo autonomia. Outro ponto importante. Diga. Segundo ponto. O tal tempo de deslocamento de casa para o trabalho. Eu adoro isso. Me explica como é ainda, né? Porque não mudou, só e dia como 11. Ficou. Por favor, doutor. Olha, eu tenho vontade de encher a cara aqui de cachaça. Eu não bebo, tá? Mas eu tenho a vontade. Eu escuto as pessoas falando, não, mas olha, se eu me deslocar, não é mais jornada de trabalho. Pelo amor de Deus, nunca foi. Eu vou te contar um segredo, Carlos. Por favor. Como era? E como era e como está ainda, né? É chamado de tempo de deslocamento. Então, quando eu saio de casa, me destinando ao trabalho, e quando eu saio do trabalho me destinando à casa, tudo que acontecer neste percurso é encarado como acidente de trabalho para o INSS. Só para o INSS. Não para a empresa. Não para a empresa. E continua sendo assim até hoje. Não mudou na regra nova. Na regra velha, esse tempo que eu gasto de deslocamento nunca foi jornada de trabalho. E pela regra nova, continua não sendo jornada. Então você não perdeu o que não era seu. Nunca foi. O que acontece é que agora ficou claro no texto. Não é jornada de trabalho, porque o texto não dizia isso. A CLT não dizia. Quem dizia eram as súmulas do TST. Agora virou lei, é diferente. E aí as pessoas acabam entendendo, imaginando, agora não é jornada de trabalho mais o tempo que eu gasto para ir e vir. Nunca foi. Você recebe hora extra quando você está dentro do ônibus indo trabalhar? Não recebe, nunca recebeu, vai continuar não recebendo. Mas aqui eu vou fazer um parênteses. Existe um negócio chamado de jornada in itinere. Isto não mudou. O que é a jornada em itinere? É um conjunto de fatores. O empregador te fornece o transporte. Esse transporte circula por trecho não atendido por transporte público. Tá? Eu preciso dessas duas conjunturas. Transporte do empregador e trecho não atendido por transporte público. Isto é jornada de trabalho. Era e continua sendo na legislação nova. Você não perdeu isso. Então, se eu trabalho na zona rural, o empregador me fornece um ônibus e eu só consigo chegar lá com este ônibus. A jornada de trabalho começa quando eu entro neste ônibus. Isto era assim na legislação velha, continua assim na nova. Você não mudou absolutamente nada. A única coisa que essa reforma fez foi baixar uma súmula do TST, transformando-a em lei. E aí as pessoas começaram a falar que perderam direito. Nunca foi seu, você não recebe hora extra por estar no ônibus.
Outro ponto Diga, meu querido. importante e polêmico também. Fale. Né? Polêmica, diria aquele apresentador. 12, o pessoal tá falando, agora eu vou ter que trabalhar 12 horas, agora eu vou ter que não tenho folga mais. Me explica um pouco aí o tal jornada de trabalho 12 por Vamos 36, lá. Por favor, doutor. Vamos ver. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 13, diz o seguinte: jornada de trabalho não poderá ser superior a 8 horas diárias, 44 semanais, salvo negociação coletiva, blá blá blá. E aí vamos baixar para negociação coletiva. Nós temos várias categorias em negociação coletiva que permitem a jornada 12 por 36. Primeiro, a jornada original que já estava na CLT e que está consolidada lá na Constituição Federal não foi alterada. Você pode ainda trabalhar 8 horas por dia, 44, até 8 por dia, né? Até 44 semanais. É que agora flexibilizou-se. Criou-se uma alternativa. O empregador, se quiser, pode também contratar 12 por 36, como já é com vigilante, por exemplo. Como já é com o pessoal de enfermagem, por exemplo. Limpeza, por exemplo. Agora não fica mais restrito a apenas essas atividades. O empregador tem a liberdade de negociar essas jornadas com quem ele quiser, com os empregados que ele quiser. Eu, por exemplo, prefiro trabalhar 12 por 36. Se eu pudesse, eu optaria por isso. Trabalho 12 horas, porque olha, trabalhar 5, 6, 10 ou 12 horas, você vai se cansar do mesmo jeito. Já saiu de casa. Já pegou o ônibus, já pegou o metrô, já chegou no seu trabalho, meu trabalho 12 e fico 36 horas sem aparecer na empresa. Vou lá tomar banho de sol pelado para tirar a marca da sunga. Ah, não pode falar disso, desculpa. Vou lá fazer churrasco, vou lá ficar com a família, mas são 36 horas de folga. É uma questão de economia de tempo também. Tem que pensar que o empregado não vai ficar tanto tempo no ônibus. Exatamente, perfeitamente. Que é um saco, né? Vamos falar, desculpa, eu podia falar isso. É uma coisa chata, desculpa, tem que me policiar. Exatamente. Vamos lá, colega Carlos. 12 horas 25 minutos, né, em São Paulo. Um abraço aqui, Gilva Silva acompanhando a gente. Silvana Santos lá em Nova Soura também acompanhando a gente. Se tiver perguntas, manda pra cá. José Dantas de Santana também acompanhando a gente. Só então, gente linda, né? Só gente bonita aqui. Eu adoro isso. Tirando o apresentador, o resto, entendeu? Não... Agora eu fiquei com medo, hein? Doutor. Diga, meu querido. São 12h26, é hora da gente tomar uma água. Isso aí. Ouvir uma musiquinha. Qual você vai tocar hoje? Eu vou tocar uma música boa, porque esse programa aqui só toca música boa, entendeu? Isso aí. Então vem aí uma música que foi composta em 1979. Essa letra foi escrita em 1979. Vocês vão ouvir. Se gostarem, manda seus elogios, que também a gente gosta de receber elogios, né, doutor? Feedback é sempre importante. É sempre importante. Tomar uma água, que o doutor já falou com muita ênfase ali, e a gente volta em seguida. Pessoal, segura aí, é rapidinho. A gente volta já para falar mais de mudanças na lei. Voltamos já com mais. O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Está de volta! O programa Paiaiá é só na Rádio Conectados. Doze horas 33 minutos em São Paulo. Voltamos. Você ouviu aí primeiro Que País é Este, né? Música escrita em 1979, quando Renato Russo fazia parte aí do aborto elétrico ainda, né? E depois você ouviu a música muito bela, por sinal, Caso Sério, da banda Golpe de Estado. Gostou das músicas? Adivinhei as músicas, doutor? Olha, a primeira, embora escrita em 79, parece que foi ontem. E a segunda fala da minha vida, mas tudo bem, eu não destruí nada, tá? Eu não destruí a floresta, não destruí ar, não destruí a mata, mas fala do amor. Exatamente. É isso aí, garoto. Que é outro caso sério. É um caso sério, caso sério. Nós temos, eu vou contar uma coisa para você antes que a gente volte para o tema aqui. Existem várias formas de amar, né? Que as pessoas acham que amar é só de forma carnal, né? Carnal não é amar, né? Você pode fazer sexo sem estar amando. Amar é assim, respeitar o próximo, respeitar a pessoa, respeitar as divergências. Por isso que quando eu falo eu amo tal pessoa, quer dizer que eu a respeito mesmo as diferenças que existem entre nós. Isso é uma forma de amar. E respeito mútuo, Opa, né? Isso é amar. Amar é respeitar sempre. Quando você fala que está amando, quer dizer
está respeitando. Exatamente. Vamos lá, garoto. 12 horas e 35 minutos, vamos voltar aqui o nosso bate-papo nas mudanças da lei trabalhista. A gente está falando aí na reforma trabalhista que entrará em vigor no dia 11 de novembro, exatos 74 anos depois de ser consolidada aí pelo então governo Getúlio Vargas. Doutor Jamil Hassan. Diga, meu querido. O que é que muda, como fica, como é o home office? Vamos ver? Rapidinho. O pessoal fala, home office é a coisa inventada depois da informática. Mentira, na CLT já se chamava de trabalho a domicílio. Sabia? Sabe aquelas moças que chamam de facção, né? Para quem é da área, que levam coisas para costurar em casa? Sim. Aquela é trabalho a domicílio, o tal do home office. E não existe computador ligado ali, nem internet. E já existia o serviço. O trabalho em domicílio, o tal conhecido atualmente como home office, ele não se encontra legislado na CLT, porque é um conceito um pouco mais moderno. Mas o TST já legislou sobre o assunto, dizendo o seguinte, olha, para você ser empregado, não importa se você está dentro da empresa ou fora dela, você precisa preencher 4 requisitos, que estão no artigo 2º e 3º da CLT, subordinação, habitualidade, pessoalidade e remuneração. Tenho esses 4 requisitos, você estando em casa ou no trabalho, você é empregado. Logo, aquela mocinha que pegava lá roupa para costurar em casa, é trabalho em domicílio, hoje em dia é chamado home office. Isso já existia, é que baixou via norma atualmente. E ainda vou te contar uma coisa, se for possível controlar o horário de trabalho, vai pagar hora extra, mesmo que seja na casa. Que essa é uma dúvida até de muita gente, não é? Conseguiu provar a jornada de trabalho, paga. Agora, como provar, não sei. Prova é um problema de processo. Nós estamos falando sobre direito. Tem direito à hora extra? Tem, desde que consiga provar que teve uma sobrejornada. Esse é um outro problema, mas que tem direito, tem. Um abraço para o meu amigo Alexandre Nunes, ele que apresenta o programa Simbora todas as quarta-feiras aqui na Rádio Conectados. Gilva Silva também está dizendo aqui, esse seu convidado é muito top e engraçado. Obrigado. O Joélia Menezes tem uma pergunta que a gente vai falar daqui a pouco, eu já repasso que a gente vai entrar em outros temas. Antônio César, boa tarde, amigo Silvio, sou Antônio César lá de Nova Açores, mando um abraço para todos os amigos. Obrigado, Antônio César aí que é da Melancia, muito obrigado. Doutor Jamil Hassan, Diga. O que é a tal demissão acordada? Eu adoro isso. Vou te falar já. Vejam só. O pessoal fala, agora eu posso fazer acordo. Eu trabalho para você, Carlos, e eu quero sair por algum motivo. Sim. Só que se eu pedir demissão, eu perco muitos direitos. Eu perco o FGTS, eu tenho que indenizar ou cumprir aviso prévio. Dependendo de como for a nossa convenção coletiva, eu posso perder outros direitos. Vou perder o fundo de o seguro-desemprego. Então eu chego para você e falo o seguinte, isso que eu estou contando é uma coisa que acontece cotidianamente. Seu Carlos, vamos fazer um acordo? O senhor finge que me mandou embora? Aí o Carlos fala, mas como que eu vou fingir, não sei o quê, eu vou ter que depositar a multa do FGTS, depois você não me devolve o dinheiro. Aí o que acontecia na prática? Eu estou falando porque isso eu vejo acontecer como advogado, os meus clientes vêm me consultar sobre isso. O que acontece na prática? O empregado pede para ser mandado embora, o empregador deposita o fundo de a multa do FGTS para ele, e depois pega um cheque ou uma nota promissória para ele ter garantia de que vai receber o dinheiro de volta. Ou seja, é uma enganação total. Quando vem lá essa nova proposta, que é a demissão acordada, nós estamos resolvendo este problema. Sim. Eu não quero mais trabalhar para você, mas eu não quero perder todos os meus direitos. Você não me quer e vamos chegar a um acordo, a um denominador comum. Como que vamos fazer essa demissão? Eu vou receber meu saldo de salário, como eu receberia, minhas férias, como eu receberia, meu 13º, como eu receberia, só que a multa do FGTS reduz pela metade, ao invés de 40 a 20. Então a gente não precisa mais fraudar. Deposita 40... Está legitimando. Está legitimando a proposta. Tá? Isso já acontecia na prática, só que deixou de ser ilícito e veio para o ato ilícito. Isso já acontecia, não vamos fechar os olhos. Agora se legalizou. Eu não quero mais trabalhar para você, você não quer que eu trabalhe mais para você, só que nenhum dos dois quer abrir mão dos direitos. Você não quer me pagar tudo que eu tenho para receber de direito e eu não quero abrir mão do que eu tenho para receber. Então vamos chegar a um denominador comum. Recebo pela metade. Eu aceito assim.
Eu não quero mais trabalhar para você. Recebo pela metade. A única coisa que não ficou clara aqui é sobre o seguro-desemprego. Até porque a lei do seguro-desemprego diz o seguinte: pedido de demissão não recebe seguro-desemprego. E acordo, há um consenso. No acordo há uma ideia de que eu aceitei essa proposta de pedir demissão. Tá? Então pode ser, não sei como ficará, Romero Jucá, que é o pai dessa matéria, vai ter que explicar posteriormente. Porque pode ser interpretado também pelo lado do empregador. Do empregador. Eu não sei, isso não está claro no tema. O que fazer com o seguro-desemprego. Agora, no geral, doutor, Sim. essas principais mudanças aí que Sim. falamos, que faz parte do dia a dia do trabalhador comum, ela fortalece mais o trabalhador, ao invés de ter que passar pela via sindical? Assim? O que acontece? A ideia do sindicato é uma coisa positiva, mas o que nós vemos hoje no Brasil é uma deturpação do sistema. Né? Sindicato virou coisa de pelego. Desculpem, eu advogo para sindicatos também e eu vejo como isso funciona. Sindicato defende os interesses do empregado, sim, mas defende muito mais os interesses dos dirigentes do que de outra coisa. Né? Então, qual é a ideia da legislação atual? É tirar o sindicato, enfraquecer o modelo sindical e colocar um modelo mais moderno, mais próximo do que é o sistema americano. Diminuir força do sindicato, aumentar a capacidade de negociar, afastar o Estado da relação trabalhista, que é o que deve acontecer mesmo. O Estado tem que ser mínimo na intervenção trabalhista. Eu não quero contribuir para o sindicato, porque o meu sindicato nunca fez nada para mim. Eu não vou falar qual é o meu sindicato. Nunca fez nada. E por que eu sou obrigado a pagar todo ano um dia de trabalho para eles? E é bom deixar claro também que a mudança, ela não retira Não, a se você contribuição. quiser continuar pagando, Exatamente. fique à vontade. Eu não quero mais pagar e eu não vou pagar mesmo. Nunca fez nada por mim, só cobra. E olha só que coisa interessante. Pago lá o sindicato e quando faz um movimento de greve, eles me cobram uma taxa da greve. Quando faz uma negociação coletiva, uma convenção coletiva, eles vão cobrar a negociação coletiva de mim também. Então, para que eu estou pagando o imposto sindical obrigatório? Para manter quem no cargo lá? Para sustentar quem no cargo? Eu prefiro usar o meu dinheiro. É o que eu sempre falo, deixa o meu dinheiro comigo que eu sei usar muito bem, não preciso passar para os outros. Então essa ideia de que o sindicato está acabando, o sindicato é um ranço. Se você olhar, o Brasil tem mais de 3 mil sindicatos, me fala para quê? Né? 3 mil... Vamos para a Argentina, não vamos tão longe. A Argentina é o segundo país na América Latina que tem mais sindicatos. Tem acho que 96. Eu acho que a Alemanha tem 6. Então... Estados Unidos tem uma relação sindical um pouco diferente, né? Só um detalhe sobre sindicatos, tá? A OIT estabelece um princípio da unidade sindical. É uma ideia de unidade sindical. O Brasil adota uma teoria chamada de unicidade. Então, o nosso processo sindical nem está alinhado com o processo internacional sugerido pela OIT. Então, é uma aberração que nós temos, né? Ganha direito ao registro sindical aquele que primeiro registrar o sindicato, não importa se ele é legítimo ou não. Aí nós vemos esses movimentos políticos que aconteceram outro dia. Eu não estou falando de política, eu estou falando de movimento político. Aí foi um monte de sindicato lá defender o governo que estava ferrando os trabalhadores. Desculpe a expressão, mas estava ferrando os trabalhadores. Eu duvido que aqueles trabalhadores estavam naquele momento se sentindo representados por aqueles sindicatos. Mas o sindicato estava lá. Então, fique com o seu dinheiro, fique à vontade. O que nós estamos fazendo, o que a legislação está fazendo é flexibilizar. Se você quiser, contribui. Se não quiser, não contribui. Mesmo porque, eu vou te contar uma coisa, democracia não é ditadura da maioria. Democracia é respeitar os interesses das minorias. Eu não quero contribuir, eu quero que minha vontade seja respeitada. É o que a legislação está fazendo. Vamos respeitar a sua vontade, não pague o sindicato. Perfeitamente. Quer ver uma coisa interessante? Só um paralelo, não tem nada a ver, mas um paralelo sobre aborto. O que o STF decidiu? Estamos num sistema democrático. Quem decide sobre o aborto é a gestante, não é a sociedade por ela. Quem vai criar o filho depois é ela, não é a sociedade. Então vamos afastar o Estado de alguns assuntos. Não estou falando se o aborto está correto ou não, tá? Não é isso. Mas é que é um paralelo onde o Estado está sendo afastado de certos assuntos que não lhe dizem respeito. Eu não quero pagar sindicato e acabou. Ué. Exatamente. A Joélia Menezes manda uma pergunta aqui. Está muito sendo aí divulgado nas redes sociais sobre trabalho escravo. Ela diz assim até... muitas pessoas andam divulgando, é importante tomar cuidado com o que é divulgado em redes sociais, né? Andam divulgando em redes sociais que o regime de trabalho escravo está de volta. O que acha disso aí? Bom, o nosso presidente Temer, eu tenho que agora entrar no aspecto político dessa decisão do Temer, né? O Temer, para se manter no cargo, ele está oferecendo para todos os parlamentares o que não é dele, que é o do Estado.
Né? Então ele vai no seguinte, nós vimos essa semana agora esse problema político que ele teve com a segunda denúncia. Para ele se manter no cargo de presidente, ele ofereceu aos deputados cargos que pertencem ao Estado brasileiro e não a ele. Então ele foi lá e entregou a Petrobras para um grupo político, entregou os Correios para outro grupo político, e saibam que Petrobras e Correios não é dele, é do Estado. Então ele negociou a sua posição pessoal com o que é do Estado. E para conseguir lá a bênção da bancada ruralista, ele ofereceu para eles esse projeto, esse processo de descriminalização, entre aspas, né, de dificultação da caracterização do trabalho escravo. Aí a bancada ruralista, que tem um peso econômico muito grande no PIB brasileiro, apoiou lá o presidente para ficar. O que acontece? O fiscal do trabalho tem um poder monumental. Se ele chegar aqui, se ele vier aqui e achar que aqui não oferece condições de segurança, ele tem poder para interditar o local. Só para vocês entenderem. O fiscal da Receita Federal não consegue fazer isso. O fiscal do trabalho consegue. Quando há uma fiscalização do trabalho, ele chega num local que encontra trabalho escravo ou análogo ao trabalho escravo, ele tem o poder de interditar o local, chamar a polícia, autuar a pessoa em flagrante, lavrar o termo de prisão. Tem todo um procedimento administrativo. Sim. Ele tem esse poder para fazer isso. O que acontece agora? Não tem mais este poder. É isso que ele fez. Acabou o poder do fiscal. O fiscal do trabalho não tem mais poder. Qual a alegação? Ele abusava. Abusava uma ova. Eu nunca vi alguém ser acusado por um fiscal do trabalho de usar trabalho escravo sem estar usando. Eu nunca vi. Até porque o ônus da prova é de quem acusa. De quem está. Exatamente. Ele tem fé pública, mas ele tem que provar. Agora, o que acontece? O fiscal do trabalho, para conseguir autuar por trabalho escravo, ele precisa estar acompanhado de uma autoridade policial revestida de poder de polícia. Mas, calma, o fiscal do trabalho também tem poder de polícia. Então é bis in idem. Eu não precisaria do policial ali, mas tudo bem. Vai com o policial e seu policial, junto com o fiscal do trabalho, entender que é trabalho escravo, aí sim autua. Se houver discórdia, prevalece que não é. É uma safadeza, vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade, 2, 3 tapas na cara desse presidente que ele tá precisando acordar pro mundo, né? Acorda pra vida, é um safado, né? Só tem olhos pra dona Marcela, meu, pelo amor de Deus, olha pra população brasileira, né? É uma vergonha o que está acontecendo. Então, o que acontece nessa reforma? Ele está dificultando a caracterização do trabalho escravo ou análogo ao escravo. Inclusive, a lista negra, que não servia para porcaria nenhuma, essa lista negra de empresas que usam trabalho escravo, para você ter o seu nome impresso nessa lista, precisa ter transitado em julgado a decisão em todas... Bom, transitou em julgado, né? Quer dizer que foram em todas as instâncias, né? É um absurdo, isso é uma safadeza. Ele tirou o poder, é uma safadeza. Só para ficar lá como presidente da República, que deve ser gostoso esse cargo, né? Algum motivo deve ter. Chegar lá. Não é por causa da dona Marcela, viu? Mas tudo bem, tem alguma coisa especial que faz as pessoas ficarem doidas por esse cargo. Poder. 12 horas e 48 minutos, a gente tá batendo um papo aqui com o professor e advogado Dr. Jamil Hassan, né? Falando sobre as mudanças nas leis trabalhistas. Bom, a gente tem um quadro aqui também com o digníssimo Darlan Zurk, chamado Cultura Conectada. E hoje ele vai falar ainda sobre livro digital, livro de papel, que é melhor ler, onde é melhor ler. Boa tarde, Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silvio e ouvintes internautas do programa Paiaiana Conectados. Hoje é a segunda parte do tema da semana passada, que é sobre livro e seus diferentes formatos. Uma vez que a versão digital virou uma realidade, eis uma nova dúvida. Qual o melhor aparelho para uma leitura dessa forma? Assim como na pergunta do quadro anterior, a resposta é a mesma. Depende. E depende por causa de uma razão simples. É preciso saber de qual tipo de pessoa estamos falando. Quem lê muito pouco, o que é mais comum no Brasil, pode se virar muito bem em um tablet, celular ou smartphone. Para quem lê muito, um aparelho dedicado a isso é a saída mais interessante. Aqui é fundamental destacar uma diferença que nem todos sabem. Tablet é uma coisa e leitor eletrônico é outra. O tablet, como nós conhecemos, é algo usado para jogar, acessar e-mail e redes sociais, ver filmes, etc. Ele é colorido, tira fotos e grava áudio e vídeo. Tem uma função semelhante aos celulares e smartphones, embora, claro, em uma tela bem maior.
Já o leitor eletrônico, ou e-reader, ou e-reader, ou leitor de livros digitais, é um aparelho que foi criado apenas para o livro. Só isso. Ele não tem os recursos de diversão e entretenimento citados anteriormente. Inclusive, uma característica marcante do leitor digital é que ele não tem cor. Isso mesmo, não tem cor. Como a preocupação dele recai sobre textos, a cor acabou ficando de fora. Claro que a ausência de uma tela colorida inibe a leitura de livros de arte e gibis. Mas, caso alguém exija a presença das cores, precisa ler em um tablet, smartphone, notebook ou computador. Os e-readers são uma categoria específica e atendem àquelas pessoas com intensidade alta de leitura. As marcas mais conhecidas são Kindle, da Amazon, Leve, da Saraiva e Kobo, da Livraria Cultura. Todos são excelentes e possuem funções parecidas. A diferença surge em detalhes como ausência ou presença de luz, cartão de memória, tipo de arquivo suportado, entre outras coisas. O livro digital e o leitor eletrônico são um maravilhoso mundo de oportunidades. Apenas o céu é o limite. E a indústria do ramo está investindo pesado também em audiolivros, que são aqueles criados apenas para ouvirmos. E já existe a possibilidade de, ao se interromper a leitura de um livro digital, a continuação ser feita por meio de um áudio dele. Estamos diante, sem sombra de dúvida, de uma revolução tecnológica. E trataremos do audiolivro e de outras possibilidades de formato na terceira parte e última do tema. Bom fim de semana a todos e até a próxima com mais Cultura Conectada. Esse foi o mestre Darlan Zurk falando aí sobre livro digital. A gente está batendo um papo aqui com o professor Jamil Hassan. Uma hora eu chamo de doutor, uma hora eu chamo de professor, né? Chame de Jamil. Jamil, sabe pronto. que eu não sou afeito a títulos, né? Sabe que eu não tenho preocupação com isso. Que bom, que bom. Quando a conversa é boa, o tempo voa. Mas a gente tem ainda algumas coisinhas aqui rapidinhas, doutor. Vamos lá. Por favor. Hora de almoço, como é e como fica? Ah, melhor hora do dia, né? Eu adoro a hora do almoço. É só olhar a pochete que está na minha cintura aqui, né? Exatamente. Os pneuzinhos aqui sobrando. Vamos lá. Legislação. Como era e como está? Artigo 71 da CLT, 71, 72, 73, 74 da CLT. Diz o seguinte: a jornada de trabalho, de intervalo de refeição é de no mínimo 1 e de no máximo 2 horas. Pode ser maior do que 2 horas mediante negociação coletiva. Pode ser menor de 1 hora mediante negociação coletiva e autorização da autoridade sanitária. Aí, Medicina e Saúde do Trabalho lá. Isso é a regra atual. Sim. Como isso vai ficar? A jornada de refeição continua de 1 a 2 horas com essas negociações, mas ela pode, de comum acordo, ser reduzida para 30 minutos. É isso que mudou. Houve um acréscimo de 30 minutos. Desculpem. Acresceu-se a possibilidade de ter um intervalo de apenas 30 minutos. E sair mais cedo. E sair mais cedo. Pronto. Eu prefiro não. Não sei. Nós estamos flexibilizando, estamos criando alternativas. Você não está perdendo direito. Se você fizer 30 minutos de intervalo, você sai mais cedo, meia hora. De repente, você em meia hora mais cedo, evita trânsito, chega mais cedo em casa. Ou pode ser que se você chegar em casa sem tocar a campainha, deixa pra lá. Errado, né? Então sempre avise que vai fazer meia hora de almoço apenas, eu acho melhor. Mas de qualquer forma, Carlos, sempre negociado, tudo é negociado. Você não perdeu direitos, criou-se oportunidades. O que é que muda na terceirização? Terceirização, não muda muita coisa. Não muda muito. O pessoal surtou, vai mudar. Terceirização, como era? A terceirização tem uma característica peculiar. Não há subordinação. Terceirizado não é subordinado. Então, quando eu falo de empregado, o empregado tem 4 características: subordinação, habitualidade, remuneração, pessoalidade. O terceirizado pode ter os 3, mas nunca subordinação. Antes, como era antes? Eu tinha um empregado, demitia, isso eu estou falando que é legal, que era a lei. Depois de 6 meses, eu posso trazê-lo como terceirizado. E regra atual? Posso trazê-lo como terceirizado, mas se as características originais forem mantidas, o contrato de terceirizado não vale nada, ele continua sendo meu empregado.
Então, se ainda tiver subordinação, mesmo que no contrato esteja dizendo terceirizado, ele não é terceirizado por uma regra trabalhista chamada de princípio da primazia da realidade. Bom, como ficou? Tenho um empregado, quero demiti-lo e trazê-lo como terceirizado. Não posso mais esperar 6 meses, tenho que esperar 18 meses. Houve um alongamento do prazo. E as outras características foram mantidas. Não pode ter subordinação. Se terceirizado e mantida a subordinação, ele ainda será empregado, mesmo que o contrato diga diferente. Perfeito. Tá? Então a regra que mudou mesmo foi dar uma estendida nesse prazo. De resto, continua a mesma coisa. Ações judiciais, o que muda aí? Porque hoje é muito comum o trabalhador até sair, entra na justiça a hora que quer. Isso é profissão, né? Exatamente. Tem algumas pessoas que são profissionais em propor reclamação trabalhista. Como fica agora? Então, quais são as mudanças nessa regra? Nessas regras? Não houve uma alteração profunda. Houve uma alteração processual interessante, né? Houve uma inovação processual, um enxugamento do processo do trabalho. Já era enxuto, ficou um pouquinho mais enxuto, né? O fluxo de reclamações trabalhistas não vai mudar por enquanto, porque essas regras novas, elas precisam de tempo para implementação. Então eu acho que mais ou menos 1 década para esse negócio começar a funcionar bem, para ter reflexos, né? A reclamação trabalhista continua sendo mantida idêntica como era antes. A única diferença é que quando você empregado, ex-empregado, for propor a reclamação trabalhista, o conteúdo do seu contrato de trabalho passa a ser extremamente importante, porque eu preciso saber o que você negociou. Principal prova. A principal prova é saber o que você negociou com o seu empregador. Lembrando que você não pode negociar tudo que você quer, você só pode negociar aquilo que a legislação agora, que vai entrar em vigor, permite. Por exemplo, 12 por 36, a demissão por acordo, o intervalo de refeição de meia hora. Não é que eu vou negociar tudo, eu tenho um limite de negociação. As pessoas imaginam que houve um escancaramento da CLT, não houve. Então, o fluxo de reclamações continua o mesmo. Tá? Um único detalhe importantíssimo, é um detalhe bem técnico, chamado de prescrição intercorrente. O que funciona? Ganhei a reclamação trabalhista. Isso não existia no processo do trabalho, passou a existir. Ganhei a reclamação trabalhista. O juiz entrou na fase de execução. Diz quanto você tem para receber. Você tem 2 anos para executar aquela decisão. Não executou em 2 anos, você perde tudo. Isto foi inserido, não existia. Essa prescrição intercorrente é utilizada em outros ramos do direito, não no direito trabalhista, no processo trabalhista. Agora, no processo trabalhista, está aí presente. Deu 2 anos de processo de execução, na fase de execução, sem andamento por culpa do exequente, no caso seria o reclamante, o processo é extinto. Então você ganha e não leva a nada. Eu vou te contar um detalhe, posso, antes que você me bata? Pode. Sabe aquelas empresas gigantescas que sonegam impostos? Sim, elas sim. usam a prescrição intercorrente para isso. Ficam sem pagar o imposto, vão para a justiça, aí a União fica lá 5 anos, só que lá são 5 anos, tá? 5 anos com o processo paralisado, a dívida é extinta por paralisia do processo. Isso é chamado de prescrição intercorrente. E políticos usam prescrição intercorrente no processo penal? Opa, claro que usam. Como, né? Só usam. Claro que usa. Isso já existia, que foi trazido para o processo de trabalho. Doutor, Diga, meu lindo. 12 horas e 58 minutos, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Eu gostaria que você deixasse aqui tua saudação final, aqui também vai o meu agradecimento, deixasse também o teu contato de escritório, de prestação, fica à vontade, o microfone é todo seu. Vou levar para casa, hein? Opa. Vamos lá, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que este momento, essa 1 hora que nós passamos juntos, tenha sido tão agradável para vocês quanto foi para mim, que é sempre uma honra. Embora eu não esteja vendo vocês de rosto, eu sinto a vibração de vocês, são pessoas maravilhosas. Se tiverem dúvidas, eu vou deixar os meus contatos, tá? O meu e-mail é Jamil, tudo junto, hein? Jamil Hassan, H-A-S de sapo, A-N, Jamil Hassan, @uol.com.br, ou me chamem lá no Facebook, também é Jamil Hassan, acho que lá está como professor Jamil Hassan. Meu telefone São Paulo, 11 3337 5584.
Muito obrigado pela essa oportunidade. Carlos, sabe que você mora no meu coração, você é uma pessoa especial. E vamos para o Paiaiá, sim, senhor. Em breve, Em Jamil breve Hassan no estaremos Paiaiá. lá, com fotos lá, inclusive, viu? Com Vou certeza. postar fotos. Muito obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado, Dr. Jamil Hassan. Obrigado a todos vocês que estiveram conectados com a gente até agora. Um bom final de semana a todos. Não se esqueça, se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Bom final de semana. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados. Programa Paiaiá.